Boa tarde, pessoas. E aí, galera? Tudo certo? Tudo tranquilo? Meus terceiros anos, e aí? Beleza? Sextou, menino, aqui no EducaPE, né? E assim, de antemão, já quero agradecer aí toda a audiência de vocês aí, tá? Ao longo desse projeto aí. Obrigado aí por mais uma aula, vocês estão aqui comigo, tá? E pra quem é a primeira vez aqui no EducaPE, tá? Pra quem tá começando a acompanhar o EducaPE agora, tá? Meu nome é Andrei, eu sou professor de Biologia desse canal, tá? O professor de Biologia do EducaPE, desse canal aqui EducaPE. Porque já que eu falei de canal, né? Então, eu já vou adiantando aí. Uma primeira informação que eu tenho para dar a vocês, uma primeira dica que eu tenho para dar a vocês é que assim, se vocês ainda não são inscritos, no canal do EducaPE, entrem lá no YouTube, porque como eu disse a vocês, eu sou professor do canal, eu sou professor de Biologia do canal EducaPE, tá? Vocês entrem lá, porque assim, vocês entrem lá, se inscrevam no canal, ativem o sininho, tá? Ativem o sininho, porque o que é que vai acontecer? Todas as aulas que a gente libera aqui no EducaPE, todas as aulas que a gente libera aqui no EducaPE, vocês vão receber logo a notificação, aí vocês não perdem aula nenhuma. E assim, se você está chegando agora no EducaPE e você quer assistir todas as outras aulas que a gente já deu aqui, todas as aulas estão aqui no canal, tá? Então com 10 segundinhos, tu vai lá no YouTube e bota EducaPE, beleza? Aí tu já se inscreve no EducaPE, ativa o sininho e começa a assistir todas as aulas, tá? Porque aí você consegue colocar em dia os seus estudos, porque assim, a gente do EducaPE aqui, mais os professores da escola de vocês, tá? A gente vai conseguir fazer você atingir os seus objetivos. E vocês sabem que vocês, terceiros anos, vocês são feras, né? É um ano importantíssimo para vocês, né? Porque é um ano de vestibular. Beleza? É um ano de vestibular, então vocês têm que ficar muito antenados nisso. Vocês têm que ficar muito antenados nisso, porque a gente vai ter exatamente esse danado desse vestibular, tá? E lembrem que a gente tem uma obrigação grande com o Enem ou com o Seriado 3. E assim, já que você já está aqui no YouTube e já que você vai para o YouTube para se inscrever no EducaPE, também dá um pulinho no canal chamado Biologia com Tubarão, que é meu canal, se inscreve lá, porque todo dia eu estou colocando aula pro Seriado 1, pro Seriado 2, pro Seriado 3 e pro Enem, tá? Que essas aulas de Biologia também vão te ajudar, tá? Então eu vou te ajudar aqui no EducaPE e vou te ajudar lá no meu canal chamado Biologia com Tubarão. Se inscreve lá, tá? E assim, lembrem que durante a aula, eu adoro receber as fotos de vocês, vão tirando print aí, bota no Instagram, aí bota @AndreiBio, tá? @EducaPE, que eu reposto todas as fotos de vocês, tá? E obrigado pelos todos os feedbacks que vocês me mandam lá no Instagram. E os professores aí da rede, amigos professores, um abraço aí para todos vocês, tá? É um prazer estar representando vocês aqui. Mas assim, voltando agora para a parte que interessa, vamos trabalhar, né? Hoje a gente tem que falar de evolução. Aí o que é que acontece? Quando a gente trabalha com evolução, vocês vão ter que lembrar que a evolução é um assunto importantíssimo. Tanto para o Seriado 3, que eu espero que todos que estejam assistindo essa aula aqui façam o Seriado 3. Então, vocês sabem que no Seriado 3, um dos assuntos que cai na prova, pelo menos 2 questões da prova, é sobre evolução, tá? É sobre evolução. E no Enem, lá na prova de natureza, nas questões de biologia, quando você encontra as questões de biologia na prova de natureza, eles sempre colocam evolução, tá? Eles sempre colocam evolução, vocês têm que ficar muito antenados nisso aí, beleza? Vocês têm que ficar muito antenados nessas, vamos dizer assim, nessas aulas de evolução, beleza? E tem que ficar muito antenados nessas questõezinhas. Aí o que é que vai acontecer? Como a gente tem muita coisa para trabalhar com a evolução, hoje é o dia que eu vou começar a introduzir essa evolução para vocês aqui. Aí quando a gente fala da introdução, a primeira coisa que vocês vão ter que lembrar, preste atenção aqui, é exatamente onde começou tudo isso, tá? Porque o que é que acontece? Lembrem que nada apareceu do nada, assim, nada boom, eita, do nada não. Tem uma pequena história nisso aí. E lembrem que no começo, olha para cá, na antiguidade, todas as ideias que a gente tinha é que todas as espécies viventes no planeta eram exatamente, preste atenção, espécies que não evoluíam. Os primeiros pensadores que começaram a trabalhar com essa coisa de evolução, trabalhar com essa coisa de animal, trabalhar com a coisa de ser vivo, eles acreditavam que os seres vivos não evoluíam. Então, os primeiros pensadores que começaram a trabalhar com isso, eles começaram a trabalhar com isso não admitindo que os seres vivos evoluíam. Imagina uma coisa que não evolui. Aí, eles acreditavam que as espécies eram fixas. E o que é que acontece? Como essas espécies, elas são fixas, aí o que é que acontece? Isso é uma teoria que a gente chama de fixismo. Então, a primeira teoria que antecedeu a teoria da evolução
é uma teoria chamada de fixismo, que é quando os pensadores daquela época acreditavam que as espécies não evoluíam. Ah, não, e vinha de como, Andrei? Eles acreditavam que o ser vivo era feito daquela forma e nunca se adaptava, nunca evoluía, e ia viver o resto da vida com aquela forma, em qualquer ambiente. Não tinha adaptação, não tinha evolução, não tinha nada. Eram espécies fixas, não mudavam. Aí os pensadores que acreditavam nisso eram os pensadores que a gente chamava de fixistas, porque eles acreditavam no fixismo. Até então, veja, até então que chega o transformismo, tá? Deixa eu só apagar isso aqui, meu apagador digital aqui, rapidinho, tá? Pronto, ó. Lembrem que aí o que é que acontece? Preste atenção. No transformismo, que começou a partir do século XIX, uma série de pensadores começaram a dizer assim, ó, isso está errado. Isso está errado, as espécies evoluem. Ah, também evolui. Ele disse, essas espécies, elas evoluem. Não tem jeito. Não existe espécie que não evolui, não existe espécie que não se transforma. Não existe espécie que não se adapta. Os seres vivos são adaptados, eles são adaptáveis. Os seres vivos, eles conseguem, tá? Eles conseguem se transformar, eles conseguem evoluir. Aí, esses pensadores que começaram aí de encontro, começaram aí contra o fixismo, eles começaram a ser chamados de transformistas. Porque, para quem não sabe, deixa eu contar um segredo aqui para vocês, monstros. Olha para cá. O primeiro nome que foi dado para a evolução foi o transformismo. O primeiro nome que foi dado para a evolução foi o transformismo. No começo de tudo, ninguém chamava de evolução, não. A gente chamava de transformismo. Então, os primeiros pensadores que foram de encontro, que foram contra o fixismo, eles eram chamados de transformistas. Aí, assim, foi a partir deles, foi a partir do aparecimento do transformismo que a gente começa com o estudo da evolução. Aí você pode dizer assim, tá, Andrei, mas esses caras não tiraram isso do nada, né? Não, tiraram isso do nada, não. E o que é que esses caras, o que é que levou esses pensadores a começar a pensar contra o fixismo? O que levou esses caras a pensar contra o fixismo é exatamente o que a gente vai chamar de evidências evolutivas. É a primeira parte da evolução que vocês não podem esquecer. A primeira parte da evolução que a gente não pode esquecer é uma coisa que a gente chama de evidências evolutivas. Ou seja, foram essas evidências aqui que fizeram o fixismo ir embora. Tchau, fixismo. Ei, tchau, fixista. A evolução acontece. A transformação acontece. Aí tu vai dizer assim, tá, Andrei, e eu vou ter que saber sobre essas evidências? Vai ter que saber, menino. E quem são elas? Olha pra cá. As evidências evolutivas, elas são divididas em 3 categorias. 3. A anatomia e a embriologia comparada. Ó, a anatomia e a embriologia comparada. O estudo dos fósseis e o estudo da bioquímica comparada. Vê, eu tenho a anatomia e a embriologia comparada. Eu tenho os fósseis e eu tenho a bioquímica comparada. André, eu vou ter que saber tudo de todos? Vai ter que saber tudo de todos. E hoje a gente vai começar, olha para cá, com a anatomia e a embriologia comparada. Aí o que é que eu preciso que vocês não esqueçam? Olha, quando a gente trabalha com a anatomia e a embriologia comparada, o primeiro ponto que vocês não podem esquecer é o que a gente vai chamar de órgãos homólogos e órgãos análogos. É incrível como isso aparece em prova. É incrível como isso aparece no vestibular. Se vocês souberem isso aqui, eu já vou adiantando, isso vai resolver um monte de problemas de vocês em prova de vestibular. Aí, olha pra cá, presta atenção. Eu tô falando, ó, dos órgãos. Você pode ter os famosos órgãos homólogos, vou colocar aqui. Homólogos, presta atenção, viu? E a gente vai ter, ó, os órgãos. A gente vai ter os órgãos análogos. Andrei, como é que isso cai no vestibular? Ele sempre vai colocar isso no vestibular fazendo comparações. Ele sempre vai colocar no vestibular fazendo comparações. Aí você vai ter que saber o que é um órgão homólogo ou um órgão análogo. Já estou adiantando. Esses órgãos homólogos, presta atenção, é o que vocês encontram nas provas como a famosa divergência, ó, divergência adaptativa. Divergência adaptativa ou
divergência evolutiva. Oxe, André, é verdade. Eu estava fazendo uma questão que não tinha lá órgão homólogo, não. Tinha dizendo assim, divergência adaptativa. Pronto, é órgão homólogo. E os órgãos análogos? Olha para cá. É o que nós trabalhamos como convergência. Isso aqui é a convergência adaptativa. Ou evolutiva. Então eu tenho, nos órgãos homólogos, a divergência adaptativa ou evolutiva, e eu tenho nos órgãos análogos a convergência adaptativa ou evolutiva. Aí você vai, beleza, André, eu entendi. Mas como é que eu vou diferenciar isso? Aí olha para mim, tem um segredo. Como é que vocês não erram isso em prova nenhuma? Toda vez que você pegar essas histórias falando de órgãos homólogos e órgãos análogos, sempre fiquem ligados na origem e na função. Sempre fiquem ligados na origem e na função. Olha para cá. Órgãos homólogos, eu vou ter assim, a origem, eu vou ter a origem e eu vou ter a função. Eu vou ter a origem e a função. E os órgãos análogos, eu tenho a origem, e eu tenho a função. Sempre vocês vão ter que olhar isso. Aí tu pode dizer assim, André, por que eu vou ter que olhar isso? Olha para cá. Toda vez que alguns órgãos, ou um órgão, ele for considerado como um órgão homólogo, você vai dizer assim, a origem, preste atenção, é igual, mas a função é diferente. Veja, a origem do órgão é igual, o órgão é igual, independente dos seres que você está estudando, mas a função dele é diferente. André, por que a função dele é diferente? Porque ele é adaptado para um trabalho diferente. Ele é adaptado para um uso diferente. Aí tu pode dizer assim, dá um exemplo disso. Olha para cá, para essa tela aqui. Vê, eu coloquei aqui, os ossos do braço de um homem, os ossos da pata de uma rã, os ossos da asa de um morcego, os ossos da nadadeira de um golfinho e os ossos da pata dianteira de um cavalo. Ei, todos os ossos são iguais. Oxe, é a mesma coisa? É a mesma coisa. Os ossos do homem, da rã, do morcego, do golfinho e do cavalo são os mesmos. Se eles são os mesmos, vocês há de concordar comigo? Ei, que a origem é igual. A origem é igual. Porém, no braço do homem e na asa de um morcego, por exemplo, os ossos são os mesmos, mas a funcionalidade é diferente. A função é diferente. Por que a função é diferente? Porque esses dois seres vivos, eles apresentam adaptações diferentes. Adaptações diferentes. Então, o órgão é o mesmo, a estrutura é a mesma, a origem é igual, mas o trabalho é totalmente diferente. Aí tu vai chamar isso aqui de órgãos homólogos. Aí você vai dizer assim, tá, e se os órgãos forem análogos? Olha para cá, que aí tu não erra nunca, é o inverso. Veja, o órgão análogo é uma convergência adaptativa. Como é uma convergência adaptativa, é o inverso dos órgãos homólogos. A origem, se é o inverso, se aqui a origem é igual, aqui a origem vai ser diferente. Se aqui a função é diferente, então na analogia a função vai ser igual. Origem diferente, função igual. Andrei, dá um exemplo, por favor. Agorinha. Olha para cá para a tela. A asa de um inseto e a asa de uma ave. Vê, a asa de um inseto e a asa de uma ave. Inseto e ave são dois animais totalmente diferentes. Ei, totalmente diferentes. O inseto é um invertebrado. A ave é um vertebrado. A asa de um inseto não tem osso nenhum. A asa de uma ave tem osso. Então vocês há de concordar comigo que por mais que sejam asas, as funções embrionárias são totalmente diferentes. Ou seja, desculpe, a origem embrionária é totalmente diferente. Porém,
a asa de um inseto e a asa de uma ave, por mais que tenham origens diferentes, mas a função é a mesma. Qual é a função da asa? É dar qual a característica ao animal? A característica do voo. A asa do inseto ajuda o inseto a voar. A asa de uma ave ajuda a ave a voar. Então o que é que acontece? Por mais que a estrutura tenha uma origem diferente, mas a estrutura vai trabalhar para a mesma função. Como a estrutura vai trabalhar para a mesma função, isso aqui vão ser os órgãos análogos, tá? Não esqueçam disso. Aí você vai dizer assim, tá, Andrei, e como é que eles vão mostrar isso no vestibular? Geralmente nas provas de vestibular, como é que eles fazem? Ei, olha para mim, eles vão contar uma história, como já contaram no Enem, e nessa história ele vai mostrar algumas estruturas ou uma estrutura encontrada em animais diferentes. Aí você vai ver se essa estrutura ela tem a mesma origem, mas ela tem uma funcionalidade diferente, porque os animais são diferentes e se adaptam de forma diferente, vocês vão dizer que são órgãos homólogos. Divergência adaptativa, divergência evolutiva. Agora, se os órgãos tiverem uma origem totalmente diferente, porém a funcionalidade seja igual, aí são órgãos análogos, convergência evolutiva, convergência adaptativa. Beleza, meninos? Ei, com isso aqui, tu não erra questão nenhuma de órgãos homólogos e órgãos análogos, tá? Aí tu pode dizer assim, tá? E tem outra evidência, claro. Nessa parte ainda de anatomia e de embriologia comparada, outra evidência que vocês encontram muito são os órgãos vestigiais. Os órgãos vestigiais. Veja, essa aqui eu acho muito tranquila. Porque o que que acontece? Para quem não sabe, um órgão vestigial, olha para mim, um órgão vestigial são órgãos atrofiados que você vai encontrar no corpo de alguns indivíduos, de alguns seres. Você vai encontrar órgãos atrofiados. Agora vê qual é o detalhe. Esses órgãos atrofiados, eles vão ter nenhuma ou pouca função no organismo. Ei, nenhuma ou pouca função no organismo. Ô, Andrei, e esse órgão atrofiado, se ele não tiver função nenhuma? Beleza, ele não vai ter função nenhuma, mas ele vai ter uma indicação. Ele é uma indicação que você vai ter uma relação evolutiva entre as espécies. Aí você pode me perguntar assim, ô Andrei, dá um exemplo aí de um órgão vestigial no meu corpo. Agorinha, o teu apêndice vermiforme. O teu apêndice. Olha para cá. No teu intestino grosso, quando a gente trabalha sistema digestório, a gente trabalha o intestino grosso. Tá? No intestino grosso, numa parte chamada de seco do intestino grosso, tu vai ter um apêndicezinho. Que é tipo uma bolsazinha atrofiada. Que é o que a gente chama de apêndice vermiforme. Esse apêndice vermiforme, ele nada mais é do que um órgão vestigial. Oxente, não serve pra nada não, é? Ei, monstro, olha pra mim. Não, serve pra nada. Ele só serve pra inflamar e tu fazer uma cirurgia, porque ele vai provocar uma infecção chamada de apendicite. Tu que tá me assistindo agora, se tu já teve apendicite, tu sabe o que eu tô falando. Significa que esse teu apêndice aqui inflamou, e o médico, tu teve que passar por um procedimento cirúrgico para arrancar ele. E eu não perdi nada no meu corpo? Não, tu não perdeu nada no teu corpo porque ele não tem função nenhuma. Zero. A funcionalidade dele é zero. É só uma evidência evolutiva. Porque o que é que acontece? Quando você compara, por exemplo, o nosso apêndice com o apêndice do coelho, no intestino do coelho, você vai ter um apêndice mais desenvolvido. E o apêndice mais desenvolvido no intestino do coelho, ele vai fazer com que o coelho ele tenha uma digestão melhor dos alimentos que esse coelho consegue ingerir. Ou seja, o apêndice que tu encontra no intestino do coelho, ele vai participar da digestão do coelho. Beleza? Aí assim, por causa de uma adaptação alimentar, o nosso apêndice, quando nós fomos formados, o nosso apêndice atrofiou. Ou seja, o nosso apêndice é um vestígio evolutivo que em seres mais primitivos, ele um dia já teve funcionalidade. Mas na gente não tem mais. Andrei dá outro exemplo. Eu não sei se vocês já perceberam, mas aqui na parte internazinha do teu olho aqui,
tem como se fosse uma bolinha de carne aqui. Não sei se vocês já perceberam. Isso aqui é um resquício da membrana nictante. Ou seja, animais que vieram antes da gente apresentam no olho uma membrana nictante para proteger o olho. Como nós temos as pálpebras que quando nós fechamos o olho, nós protegemos o olho, a membrana nictante perdeu a funcionalidade. Ela atrofiou e virou só esse órgão vestigial. Funcionalidade zero. É só uma evidência evolutiva. Tá? Cuidado com isso aí. Esses órgãos vestigiais, eles provam que os seres evoluem. Tá? E a última evidência dessa parte de anatomia e embriologia comparada é o que nós chamamos de embriologia comparada. Aí assim, pelo amor de Deus, aqui a gente não pode errar, porque toda vez que cai em prova de vestibular, sempre vai cair da mesma forma. Ele vai ter que te dar um desenho desse aqui, tá? Um desenho desse aqui, mostrando o desenvolvimento embrionário de todos os indivíduos que está apresentando o desenho. Por exemplo, aqui eu tenho um tubarão, uma salamandra, um lagarto, um gambá, um macaco e um homem. E aqui eu tenho o desenvolvimento embrionário de todos esses indivíduos. O desenvolvimento embrionário de todos esses indivíduos. Aí o que acontece? Quando você olha o desenvolvimento embrionário desses indivíduos, desses seres, você começa a fazer comparação de semelhança. Aí o que acontece? Olha para mim. Quanto maior a semelhança no desenvolvimento embrionário de dois seres, maior a proximidade evolutiva. Ei, vou repetir. Olha para mim, monstrinho. Quanto maior o número de semelhanças no desenvolvimento embrionário de seres diferentes, mais próximo é o grau evolutivo. Olha para cá. Vejam o desenvolvimento embrionário do homem e o desenvolvimento embrionário do macaco. Você pode ver que o nosso desenvolvimento embrionário, as nossas fases embrionárias são muito mais parecidas com as fases embrionárias do macaco do que com o do tubarão. É por isso que, de uma forma evolutiva, nós estamos mais próximos do macaco do que mais próximos do tubarão. Como também eles podiam cobrar assim, ó, vê, o desenvolvimento embrionário do tubarão, ele é muito próximo do desenvolvimento embrionário de uma salamandra. Então isso indica que um tubarão, evolutivamente falando, ele está muito mais próximo da salamandra do que próximo do largato, do que próximo do gambá, do que próximo do macaco. Então toda vez que vocês pegam essas questões de vestibular por aí, o que é que vai acontecer? Eles vão ter que te dar um quadro desse, tá? Vai ter que mostrar o desenho do desenvolvimento, ou seja, das fases embrionárias, para você olhar isso aí. Olhando isso aí, você consegue determinar pelo grau de semelhança. Agora, Andrei, eles não colocaram desenho nenhum. Não tem problema. Aí você vai ter que saber da regra. Quanto maior é o número de semelhanças nas fases embrionárias, maior é a proximidade evolutiva. Não pode esquecer disso, porque aí tu não erra questão nenhuma dessa parte dessas evidências, beleza? Aí com isso aqui, a gente fecha o primeiro grupo de evidências. O primeiro grupo de evidências, que são exatamente as evidências quanto à anatomia e à embriologia comparada. Com essa aula de hoje, tu não erra mais questão nenhuma sobre isso. Beleza? Ei, tranquilo? Então vamos fazer o seguinte, eu quero te encontrar aqui no EducaPE nas nossas próximas aulas, tá? Valeu pela paciência aí, valeu por todos os feedbacks que vocês mandam pra mim, tá? Lembrem, se inscrevam no canal do EducaPE, lá no YouTube, se inscrevam no meu canal Biologia com Tubarão no YouTube e baixa o aplicativo Conecta Aí, viu? Ei, menino, baixa o aplicativo Conecta Aí, porque lembrem que com o Conecta Aí, tu assiste todo o material do EducaPE sem gastar tua internet, tá? Galera, beijo no coração, viu? Valeu!